irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Se tiver muito alto, não nos avisa, viu? Tá bom assim? Então tá bom. Ah? Tem que falar do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus Aleluia. por todas as coisas que tem nos dado. Deixa eu preparar. Irmãos, lembram que um tempo atrás, 2 semanas atrás, Deus tinha me dado uma revelação, né? E com base nessa revelação, nós vamos começar hoje com a primeira mensagem. Eu creio que virá mais algumas outras após essa. Sempre que Deus revela, não é uma só. Amém? Amém. Falando sobre os tempos, estações da nossa vida espiritual. Irmãos, é um tema bem, não digo complexo, confuso ou difícil de ministrar, mas é um tipo de ministração que mexe muito com a nossa vida em particular, de cada um. Né? Quando eu fui buscar o Espírito Santo a respeito dessas coisas sobre tempos e estações, eu vi que não é algo muito simples de se entender, um pouco complexo. Mas o Espírito Santo ele é tão amoroso com a gente que ele nos simplifica de uma maneira que nós podemos entender as coisas com muita clareza. Né? E eu não posso correr, como os irmãos sempre já estão acostumados quando eu começo alguma coisa, eu nunca vou na primeira mensagem muito profundo, sempre vou preparar uma base para poder trabalhar sobre ela nos próximos dias, nas próximas semanas, amém? Amém. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo número 3, nós vamos ler ali alguns versículos. Vou ler um versículo apenas para que nós possamos fundamentar a mensagem, para que possamos, então, sobre ela, trabalhar o que virá após, amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos colocar de pé, irmãos? Capítulo 3? Capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo número 1. Amém. Bem conhecido esse versículo. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Amém? Curva a sua cabeça. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, nós apresentamos a tua igreja nesta noite, ó Deus, que esta palavra, Deus amado, o Senhor tem colocado no meu coração. Venha, Senhor amado, de encontro ao coração de cada um que está aqui nesta noite, Deus. Que essa palavra venha te trazer entendimento, Senhor amado, e crescimento espiritual sobre a vida dos teus filhos. E que nós te pedimos e entregamos nas tuas mãos a igreja nesta noite. Repreendemos toda a tentativa do inimigo, Senhor amado, de usurpar esta palavra, Deus, de distorcer esta palavra, Deus. Mas que essa palavra, do jeito que saiu, Senhor amado, dos meus lábios, possa chegar ao coração dos teus filhos, para criar neles, ó Deus, uma semente, ó Deus amado, poderosa da tua palavra, ó Deus, que venha crescer e dar o seu fruto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? A igreja pode se cantar em nome de Jesus? Queridos, o versículo que nós vemos diz que tudo neste mundo tem o seu tempo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. E é uma coisa interessante que Deus foi tão democrático numa coisa no mundo, quando Ele construiu tudo que nós vemos e entendemos como mundo, é que uma coisa muito democrática dele foi o tempo. Por quê? O tempo Ele deu para o rico, para o pobre, para a classe média, para os japoneses, para os americanos, para os brasileiros, para os bolivianos, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. Qual é a diferença então de tempo, irmãos? É como você vai administrar esse tempo. É o que você faz com o tempo que Deus está te dando. Porque o tempo que Deus está te dando, ele não é somente um tempo que vai passar um dia após o outro, 24 horas após 24 horas na tua vida. E você vai envelhecendo, chegando ao dia mais perto da sua morte, também é um tempo. Não é verdade? Agora, o que você faz com as 24 horas que Deus te deu? Você veja que tem pessoas que produzem muito mais coisas em 24 horas do que nós, em algumas coisas. Você veja que um milionário, para fazer riqueza, ele usou as mesmas 24 horas que você. Só que ele investiu nessas 24 horas. Teve um período da sua vida que ele teve que fazer muitos estudos, estudar muito para poder chegar onde ele chegou. Não é verdade? Ele investiu o seu tempo. Agora, o que você está investindo no teu tempo? No tempo que Deus está te dando, 24 horas por dia.
Quanto desse tempo você tem investido na sua vida? Né? A palavra de Deus em Eclesiastes diz que é um tempo para tudo na nossa vida. Se nós não organizarmos este tempo na nossa vida, você vai perder o seu tempo. E um tempo perdido hoje nunca mais se recupera. Minha mãe dizia que cada vez que você perde uma noite de sono, você nunca mais recuperará essa noite de sono, porque ela não volta. O tempo ele não para, o tempo ele não volta, o tempo ele vai avançando e os nossos dias na terra vai se encurtando. Amém? Eu comentei com a minha esposa umas dois, 3 dias, uma semana atrás, creio que foi. Falei, amor, como é que o tempo passa tão rápido? Eu conheci você quando você tinha 26 anos. Eu tinha 19 na época. Você imagina. Eu tinha 19 anos. Hoje eu estou com 51. Eu vim para o Japão para passar um tempo, 2 anos de Japão, para me voltar embora e fazer o que eu quisesse. Vai fazer 35 anos que eu estou nessa nação. E eu louvo a Deus por isso. Porque os períodos que eu passei no tempo no Brasil, os 16 anos, até quase 17 anos que eu morei no Brasil, foi um período que Deus permitiu que eu estivesse lá. Quando Ele me trouxe para esta nação, havia um período que eu devo passar nesta nação. Ou terminar a minha vida nesta nação, eu não sei. Então, há um período de tempo. Houve um tempo que eu estive fora da igreja, que não havia me convertido ao cristianismo. Mas quando Deus me trouxe para dentro da igreja, Deus me deu um período de tratamento na minha vida, e Deus me deu um período de treinamento para que eu possa subir as minhas próximas estações. Eu não cheguei a ser pastor porque eu decidi ser pastor. Decidi ser pastor a partir do momento em que Deus me escolheu para ser pastor. E para que eu possa chegar a este ponto, neste púlpito, e ministrar para vocês, eu passei por um período de treinamento por Deus. Deus me treinou de uma maneira tão sutil que nem eu percebi. Quando eu percebi, eu já estava ministrando. Quando eu percebi, já estava sendo presbítero. Quando eu percebi, eu já estava sendo consagrado pastor. Mas tudo dentro de um período de tempo que foi um treinamento de Deus para a nossa vida. O que eu quero trazer para isso para você, irmãos? O período que você está passando na tua vida agora, hoje, é um treinamento para o dia de amanhã. Se você não aprender o que Deus está te dando, um treinamento hoje na tua vida, o de amanhã será igual, porque você não aprendeu a lição ainda. Então, isso é importante nós entendermos na nossa vida espiritual, porque para poder entrarmos numa nova etapa na nossa vida, uma nova temporada na nossa vida, eu preciso aprender o que eu preciso ser fortalecido na minha vida, ter uma base bem sólida na minha vida no momento da temporada de hoje. Porque se eu não trabalhar essa vida, e se Deus não trabalhar este tempo na minha vida, nesse período, a próxima etapa da minha vida, ela nunca vai chegar. Porque você não aprendeu ainda a viver nesta etapa de cá. Quando eu aprendo a viver de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a direção de Deus na temporada que eu estou vivendo, Deus está preparando a minha vida espiritual, amadurecendo a minha vida espiritual para poder entrar numa nova temporada na presença de Deus. Queremos mais de Deus, mas não queremos aprender de Deus daqui. Se você não aprende de Deus aqui, não aprende a obedecer a Deus aqui, você não vai poder entrar na nova temporada da tua vida. Quer entrar numa temporada de milagres na tua vida, mas você não se rende nessa temporada. Então jamais poderá entrar numa temporada de milagres. E tudo na nossa vida, irmãos, tem um tempo predeterminado por Deus. Por que predeterminado? Porque o tempo só vai ser realmente valorizado na minha vida se eu valorizar esse tempo e se eu me dedicar a esse tempo com Deus. Não é verdade? Para que eu possa subir de nível, ou subir entrar numa próxima temporada, eu preciso estar treinado por Deus na temporada que eu estou vivendo, crescer, amadurecer nesta temporada para que eu possa chegar aqui e eu ter realmente base para suportar o próximo nível da minha vida. Porque você entenda uma coisa, o nível que nós subimos na nossa vida espiritual, ou a nova temporada que vamos entrar na nossa vida espiritual, ela exige uma batalha maior. A batalha que você está vivendo hoje, aqui nessa temporada da tua vida, vai ser diferente da batalha que você vai ter naquele momento, na nova temporada da tua vida. Por isso que nós entendemos uma coisa, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Amém.
quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela vai sendo agregada em nós, sim ou não? Ela vai crescendo. Por que ela tem que crescer? Porque a nova temporada ela vai exigir mais da nossa fé do que a temporada que nós estamos vivendo. E cada vez que nós exigimos mais da nossa fé, a nossa fé cresce, porque ela vai estar sendo preparando a minha vida e a vida de você, para que você possa entrar numa temporada mais com intimidade, com maior intimidade junto com Deus, andando em lugares que você nunca andou na tua vida. Porque para isso você necessita a sua fé. Para isso você precisa ter crescido na temporada que você está vivendo hoje. Por isso, o povo de Israel, quando sai do Egito, ele morre no deserto porque ele não entendeu a temporada que Deus estava planejado para eles viver naqueles dias. Aquele projeto de Deus foi para limpar o coração deles e tirar o Egito do coração deles, mas eles não quiseram aceitar isso. Eles não quiseram passar para frente, eles não quiseram crescer na sua vida espiritual. Eles preferiram ficar reclamando e murmurando o tempo todo para Deus, falando: no Egito nós teríamos carne, no Egito nós teríamos água, no Egito nós teríamos comida, e no Egito era sempre o Egito, sempre o Egito. Então Deus decidiu que aquela geração não podia entrar na terra prometida. É a mesma coisa que nós temos aqui na terra hoje. O período que você está na terra é um aprendizado para a nossa vida espiritual. Para você entrar dentro da vida espiritual, que está preparado para nós, no reino dos céus, nós precisamos tirar o mundo do nosso coração. Então é um processo de transformação, de lapidação da nossa vida, nesse período em que nós temos aqui, vamos dizer, 80 anos. Se você não passar pelo teste dessa lapidação, Deus não vai permitir que você entre na reino dos céus, ou entre na vida eterna. Por isso Jesus veio para abrir o caminho. Mas só que abrir o caminho não te garante a vitória. O que garante a vitória é a tua decisão de andar sobre esse caminho. E quando falamos em andar, significa que você sempre está avançando. Se você está parado no tempo, na tua vida espiritual, significa que você fez uma decisão, sai da igreja e fala assim: não, eu já estou salvo. Não, você não está salvo, você está caminhando para a salvação. O que garante a tua salvação é a tua decisão de permanecer no caminho. E permanecer no caminho significa que você vai estar andando, e andando significa que você tem que crescer e produzir o seu fruto na temporada em que você está. Temporada também mostra frutos, irmãos. Se hoje a tua vida espiritual não está dando fruto, porque você ainda não amadureceu na tua vida espiritual. Quando amadurecemos a nossa vida espiritual, nós entendemos que vai dar um fruto, não é verdade? Quando você era novo convertido, você fazia as coisas de acordo com aquele momento em que você estava vivendo na tua vida. Mas quando você começa a amadurecer as coisas na tua vida espiritual, você começa a entender um pouquinho melhor a palavra de Deus, você vai entender que você precisa passar essa palavra para outra pessoa, para que essa pessoa possa ter a mesma vida que você está levando, em Cristo Jesus. Não é verdade? Há uma necessidade básica no ser humano de pregar aquilo que você está vivendo. Você está falando: ó, Deus está aqui, Deus está curando, Deus está transformando. Aí as pessoas falam assim: você era assim, agora você está diferente. Então há um fruto que está constantemente crescendo na nossa vida. E isso é visível, porque nós somos uma carta aberta ao mundo, não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos, irmãos, entender a temporada em que estamos vivendo, para que possamos entrar numa nova temporada, glorificando e exaltando a Deus e dando o melhor fruto da nossa vida, para que Ele seja glorificado em nós. Amém? Você veja que quando Moisés, ele teve 3 períodos da sua vida: 40 anos, 40 anos e 40 anos, não é verdade? Primeiros 40 anos de Moisés, Deus fez ele estudar, compreender, entender todas as coisas, toda a dinâmica do Egito, vivendo dentro daquele palácio, transformado, né? Estudando, entendendo a física, a guerra, como era tudo, a estrutura que aquele país tinha, para ele poder entender o que Deus estava levando ele a ter na nova temporada. Quando ele vai para o deserto de Midian, era um outro período, o período da intimidade com Deus. Mas ele estava no deserto. Deserto é o período de intimidade com Deus, querido. Está passando pelo deserto, glorifica a Deus, querido. Sabe por quê? Porque aí você vai conhecer Deus e vai conhecer quem Deus é. Porque é aí que somos quebrados, é aí que nós chegamos a um ponto de somente olhar para cima e falar assim: somente Ele é Deus. Amém? E quando você sai do deserto, você sai fortificado. Você não vai sair morto do deserto, você vai sair fortificado. Quando ele tira o povo de lá, do Egito,
ele vai guiar o povo. Por quê? Porque ele já tinha uma estrutura formada por Deus no seu coração. Primeiro ele foi tirado do Egito, ele estudou todas as melhores escolas do Egito, porque ele estava dentro do palácio do reino, não é verdade? Quando ele é tirado daquele lugar, ele vai para agora a escola de Deus, e vai aprender quem Deus é. Chegar a um ponto em que Deus desce na sarça ardente para falar com Moisés, não é verdade? E Deus começa a preparar ali a terceira, agora a nova temporada de Moisés. Foi 40 anos, pensa que foi, Deus desceu naquela sarça ardente, falou com Moisés, e Moisés saiu correndo, fazer o que Deus mandou. Foi 40 anos esperando o momento certo, Deus trabalhando no coração de Moisés, para preparar ele, para ele poder suportar o que viria nos 40 anos depois. Quando ele sai dos últimos 40 anos dele, já com 80 anos, com o povo de Israel, com quase 6 milhões de pessoas, sob a liderança dele, andando sobre o deserto, ele teve que ter muitas provações. Ele passou por muitas provações, mas Deus, em todas as provações, Deus estava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque primeiro ele entendeu a preparação dentro do palácio, ele entendeu o que Deus fez no deserto de Midian, a intimidade que Deus teve com Moisés no deserto de Midian, para ele poder ter uma intimidade com Deus, para guiar o povo. Como é que eu posso guiar um povo se eu não tenho intimidade com Deus? Como é que eu posso liderar um povo ou liderar uma igreja se eu não tenho intimidade com Deus? Porque quem manda na igreja, quem dirige a igreja é Deus. Nós somos mordomos. Mordomos é aquele que cuida de algo para o seu Senhor, não é verdade? Então nós temos que cuidar disso como se fosse a nossa própria igreja. Amém? Para que Deus possa ser glorificado, para que Deus seja exaltado, a igreja tem que ter um foco em Deus e não no pastor da igreja. Amém? Seja quem for, que pregue a palavra de Deus nesse púlpito, foque somente na palavra que está ministrada pelo pastor, que é uma palavra que vem de Deus. Amém? Seja o diácono Jorge, o ministro Jorge ou o pastor Luiz Chimizo. Estão sendo ministrados por Deus. Amém? Então toda a palavra que vem de Deus é o tempo de aprendizado para nossas vidas. Amém? Por isso que essa igreja aqui é bem eclética na questão da palavra. O diácono Jorge ministra de uma maneira, o pastor Luiz Chimizo ministra de outra maneira, e eu ministro de uma outra maneira. Cada um tem uma profundidade diferente, porque o nível espiritual, o entendimento de cada um é diferente. Mas isso, no todo, se completa. Amém? Não adianta só termos um nível muito profundo da palavra, nesse nível de cá, e não ter nenhum conhecimento nesse nível de cá. Nós temos um equilíbrio dentro dessa igreja. Eu acho que nunca teve um tempo na minha vida em que eu pudesse andar na presença de Deus dentro de uma igreja em que as coisas de Deus têm um balanceamento perfeito dentro da casa de Deus. Amém? Então há um tempo para a nossa vida, queridos. Por isso que a palavra de Deus aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Amém? Irmão, você passou pelo deserto, está passando pelo deserto, é um tempo de aprendizado, irmãos. É um tempo de aprendizado. Deus, dobre o seu joelho na luta que você está tendo. Olhe para Deus e fale: Deus, me ensina a ver o Senhor no meio da minha batalha. Ajuda-me a sair deste lugar. Eu quero aprender contigo para que esta temporada nunca mais se repita na minha vida. Porque uma temporada que você não aprende, ela se repete na tua vida. É um ciclo que se volta cada vez na tua vida para que você possa, então, um dia aprender e sair desse lugar. Amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus têm um tempo marcado. No versículo número 11, não preciso os irmãos abrirem aí, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Se entender? Não, né? Amém. Irmãos, Deus, Ele deu você o entendimento de fazer assim: você olha para o céu, você fala assim: não, hoje vai chover. Não é verdade? Porque você olha, você vê e entende: não, está escuro, né? Está um ventinho com cheiro de umidade, vem chuva por aí. Você entende isso? Amém? Você entende o que está acontecendo hoje, você meio que planeja o que vai acontecer amanhã. Não é verdade?
Deus te dá essa permissão. Mas Deus não te dá a permissão de você entender completamente como Ele faz as coisas. Por quê? Porque neste trabalhar, Deus precisa que você confie nele. Amém? Amém. Então Deus não te mostra tudo o que Ele faz e como Ele faz. Deus começa a dar indicações daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Por quê? Porque você precisa acreditar no processo que você está vivendo. E crer que Deus, o Criador de todas as coisas, é aquele que dirige a tua vida, é aquele que cuida da tua vida. Todo o processo da tua vida está sendo gerenciado por Deus. Todos os processos da tua vida estão sendo gerenciados por Deus. Deus vai criando na tua vida situações que levam você a crer cada dia mais e mais nele. Amém? Para que você possa crescer, não somente na sua vida espiritual, mas principalmente na intimidade com Ele. Ele se revela nas nossas lutas. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes que nós estamos precisando do milagre, Ele se revela como o quê? Como aquele que cura. Quando nós precisamos de salvação, aquele que salva. Quando nós precisamos de uma provisão, seja ela financeira ou qualquer outra coisa, Ele se revela para nós como um provedor. Então Deus vai se revelar de acordo com a nossa necessidade. Não é verdade? Agora, basta você entender uma coisa. Para que isso aconteça na tua vida, precisa que você confie naquele que está trabalhando na tua vida. Porque se nós não confiarmos, nós não vamos entender o trabalho de Deus. E nós não vamos deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Amém? Amém. Tudo isso para que nós possamos compreender que Deus é o Deus que rege todas as coisas, queridos. Entenda isso. Deus rege todas as coisas. A impressão que dá muitas vezes que acontece coisa na nossa vida, que nós pensamos assim, por que eu decidi isso? Por que eu decidi aquilo? Você decidiu isso porque Deus permitiu você decidir isso. Porque quando você decide alguma coisa, e essas coisas não dão tão certo na nossa visão, Deus trabalha para que você possa aprender com elas. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Versículo 12. Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Amém. Só que tem uma coisa. Para viver feliz com as suas próprias possibilidades é impossível. É verdade. Ser milionário traz o quê? Traz felicidade? Não. Momentânea pode trazer. Hoje você pode estar feliz com o dinheiro que você tem, mas amanhã, por mais que você tenha milhões na conta, não vai te trazer felicidade. O que te traz felicidade, queridos, não é a quantidade do dinheiro que você tem, não é a família com saúde que você tem, mas é o quanto você permite que Deus realmente governe a tua vida. Quando você está deixando que Deus ele seja aquele que governe a tua vida, você vai ser feliz. Por quê? Porque quando você deixa Deus governar a sua vida, a tua família vai ser feliz, teu trabalho vai ser feliz, a tua conta financeira vai ser feliz, porque tudo está debaixo das mãos de Deus. Amém. Quando nós não deixarmos Deus controlar todas as coisas da nossa vida, nós sempre vamos estar perdendo tempo em lugares da nossa vida que nós não entregamos para Ele. Amém? Amém. Quer avançar na tua vida espiritual? Entregue a tua vida nas mãos de Deus. Amém. Porque Ele sabe o que virá amanhã. É verdade. E Ele vai nos preparar para o que virá amanhã. Amém? Amém. Então, vamos ser felizes. Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. O mundo traz felicidade passageira. As coisas que o mundo pode dar te traz felicidade passageira. Mas a felicidade que Deus nos dá é eterna. É verdade. Amém? Amém. É eterna. Glória a Deus por isso. Tudo nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Se nós não entendermos que tudo que temos na nossa vida foi um presente de Deus,
significa que nós não estamos confiando que Deus é o provedor de todas as coisas. Entenderam? Quando nós paramos para pensar na nossa vida, nós entendemos que tudo que temos, que somos e o que fazemos, fazemos porque Deus está conosco. E quando nós entendemos dessa maneira, nós estamos glorificando a Deus. Tiago não fala que nós temos que glorificar a Deus até nas nossas tribulações? Porque ela gera muitas coisas, não? Ela gera paciência, a paciência gera isso, e vai gerando as coisas. Por quê? Porque Deus trabalha até mesmo nas tentações, e nas lutas e nas provas. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz e leva as pessoas a temê-los. Amém? Amém. Tudo o que Deus faz é eterno. Eu tenho que glorificar Deus, porque somos filhos dele. Amém. Glória a Deus. Somos feitos por ele. E no princípio, no plano original de Deus, o homem era eterno. Mas hoje o mundo, quando cai da presença de Deus, ele não passa a ser mais eterno. Teve um período de tempo determinado por Deus para que o homem morresse. Porque a palavra de Deus diz que o último inimigo que nós colocamos debaixo dos traves dos nossos pés é a morte. Amém? Todos nós temos que passar por esse processo. Mas como disse o pastor Luiz Chimizo nesta noite, ele fala assim, aquele que não aceita Jesus, ele tem duas mortes, física e espiritual. Mas aquele que aceitou Jesus, e tem Jesus, tem Deus como o único soberano e eterno Pai sobre a sua vida, que dirige a sua vida, que governa a sua vida, só morre uma vez. Amém. A morte física. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus faz com que todos nós sejamos eternos. Eu e você somos eternos. E a tua eternidade não começa depois da tua morte. A tua eternidade começou no dia que você aceitou Jesus. O dia que você nasceu de novo, a tua eternidade começou. Eu quero viver a melhor parte da minha vida lá no céu. Não, comece a viver hoje. É o período que Deus já te deu, para você viver o melhor da tua vida debaixo das mãos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus. Tudo o que acontece e pode acontecer, e já aconteceu antes, Deus faz com que as coisas que acontecem tornem a acontecer. Por quê? Pelo processo de aprendizado. Pelo processo de aprendizado. Aconteceu uma vez, não aprendeu, vai acontecer de novo. Eu aconselhei algumas pessoas, quando passa por certa dificuldade, você está batendo sempre, sai de um lugar, vai para outro e acontece a mesma coisa. Sai de um trabalho, vai para outro, acontece a mesma coisa. Sai de um trabalho, vai para outro, acontece a mesma coisa. O problema não está no lugar onde você está trabalhando, o problema está em você. É verdade. Você precisa entender isso, irmãos. O problema não está no lugar onde você está, o problema está em você. Você não aprendeu ainda com aquilo. Em determinado momento, eu falei para uma pessoa, falei assim, o negócio é o seguinte, eu quero sair, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque já deu aqui e tal. Eu falei assim, espere passar o processo. Se passa por esse processo, se for para outro lugar, o processo vai ser o mesmo, vai acontecer a mesma coisa. Espere passar o processo. Passou o processo, está tranquilo, está de boa. Mas se não passasse pelo processo, saísse dali, fosse para outro trabalho, o negócio vai acontecer de novo. Porque Deus, Ele não permite você sair de um lugar para outro para fugir do processo. Por quê? Porque o processo está junto com você. O processo que Deus permitiu na tua vida está junto com você. Porque o problema não está no lugar onde você está. O problema está em você. Enquanto o teu coração não for tratado para que Deus possa te liberar daquela situação, você vai continuar passando, até você entender, não, eu preciso aprender. Eu preciso dobrar o meu orgulho diante de Deus e falar, Deus, trabalha em mim, faz a tua vontade, não a minha. Jesus, ele fez isso, queridos. No momento do Getsemane, ele falou para Deus, Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Esse é o Jesus humano, o filho de Maria falando.
Depois ele volta assim e fala assim, mas sobre todas as coisas faça-se a tua vontade. Aí era Jesus, Filho de Deus, falando. Então você veja, se Jesus não foi poupado, imagine eu e você. Já pensou para nisso? Ah, mas agora é um período diferente. É um período em que Deus trata de acordo com o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então Ele vê nós com um olhar de amor. Isso é verdade. Mas, se nós não entrarmos e entendermos o processo de Deus na nossa vida, Ele vai continuar. Até você entender. Agora, o problema é, irmãos, que enquanto nós não entendemos, nós não avançamos na nossa vida. Nós estamos estagnados. E Deus não vai perdoar você, querido. Deus vai fazer você passar pelo processo que você tem que passar. Por quê, pastor? Porque se você não passar pelo processo e não passar pelo aprendizado, você não está preparado para a próxima temporada da tua vida. Amém? Então nós queremos de temporada em temporada, vendo engole, mas cada período da nossa vida nós temos que ter uma aprendizagem completa. Você passa de ano se tiver alguma matéria de você que você está com nota vermelha? O que você tem que fazer? No final do ano, todo mundo vai de férias e você volta para a escola fazer o quê? A recuperação. Para você poder entender. Então, muitos cristãos hoje, tem milhões de cristãos hoje na sala de recuperação. E poucos são os que estão avançando. Por isso que eu estou pedindo, ali no meu pedido de oração, que eu nunca mudo, que traga discernimento e manifestação do Espírito Santo. O discernimento espiritual, irmãos, é o que vai fazer você discernir o tempo e a temporada em que você está vivendo. Se você não discernir o tempo e a temporada em que você está vivendo, você não vai permitir que Deus trabalhe na tua vida. Você vai estar sempre resmungando para Deus, por que está acontecendo isso comigo de novo? Por que eu estou caindo de novo no mesmo lugar? Por que eu não consegui superar essa situação? Por que eu tenho que viver isso todos os dias? Por que Deus me livra disso? Porque você ainda não aprendeu que Deus é Deus. Amém? Então nós precisamos, irmão, começar a entender essas coisas. Deus não livrou Moisés das situações que ele tinha que viver. Deus não livrou Abraão das coisas que ele tinha que viver. Deus não livrou nem Davi, que era segundo o coração. Segundo o coração de Davi era segundo o coração de Deus, imagine. Nem ele foi poupado por Deus. Quando ele volta, você veja que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele entendia o coração de Deus. Você veja que quando ele vai para a luta, para a guerra, o inimigo chega na cidade onde eles estão. Se não me engano é Ziklag, se não me engano é o nome da cidade. Ziklag, né? Levaram suas esposas, tudo que tinham, riqueza, tudo. Ele chega ali, o que ele fez? Saiu correndo. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Vou atrás deles? O senhor vai me entregar eles nas nossas mãos? E se Deus falar assim, não vai atrás deles porque eles vão matar vocês. Mas quando Davi busca Deus, ele colocou quem em primeiro lugar? Deus. E Deus falou assim, vai que eu vou entregar eles nas tuas mãos. Então ele já saiu com uma palavra de vitória. Amém. E eu quero dizer para você, eu quero que se levante agora. Davi, quando sai para a guerra, ele sai com uma palavra de vitória. Eu entregarei nas tuas mãos os teus inimigos. E a palavra de Deus diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Eu quero que você receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Comece a andar como vitorioso, comece a andar como uma pessoa que já tem a palavra de vitória nas suas mãos. Comece a andar com uma visão de vitorioso, com a cabeça erguida como vitorioso, com visão de pessoa que já venceu na vida, uma pessoa que foi tratada, limpa, purificada pelo sangue de Jesus, que hoje tem autoridade e poder sobre as suas mãos, sobre os seus lábios, para governar, para liberar, para transformar, para trazer pessoas aos pés do Senhor, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Quando Deus fala contigo, receba a palavra de Deus. Quando Deus fala contigo, é uma palavra sendo liberada sobre o teu coração. E quando está sobre o teu coração, está sobre uma terra fértil, uma terra que vai crescer e dar o seu fruto. E o seu fruto vai
dar glórias a Deus, em nome de Jesus Cristo. Você hoje recebe uma palavra de vitória. Entregue aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus neste momento e comece a reter essa palavra nas tuas mãos. Comece a reter, a pegar essa palavra nas tuas mãos, porque a palavra de Deus diz que a palavra de vitória já foi liberada àqueles que amam a Deus, aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus, aqueles que se dobram o seu orgulho diante de Deus, aquele que reconhece que Deus é Deus, que Deus que governa os tempos e as temporadas na nossa vida, é aquele que transformou a minha vida e a tua vida para nós chegarmos até aqui, que tem nos ajudado a chegar até aqui. É Ele que quer fazer você subir para a nova temporada da tua vida. Nesta noite nós marcamos na tua vida uma nova temporada chegando. Você vai entrar numa nova temporada de vitória, uma nova temporada de glória, uma nova temporada na tua vida que vai transformar não somente a tua vida, mas vai transformar a vida daqueles que vivem dentro debaixo do mesmo teto que a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós declaramos uma palavra de vitória sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. A igreja possa sentar em nome de Jesus Cristo. Queridos, quando nós estamos diante de Deus, diante da presença de Deus, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Quando você está diante de um ponto de ônibus, você toma a decisão de entrar no ônibus. Se você não tomar a decisão de entrar no ônibus, o ônibus fecha a porta e vai embora e você fica. Não é verdade? Então Deus hoje está abrindo a porta para você, querido. Você está nas tuas mãos, você entrar ou não nessa temporada. Deus está dizendo para você hoje, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Nós precisamos compreender que Deus é um Deus que muda a história. Quando Ele entra na nossa vida e nós deixamos Ele trabalhar na nossa vida, Deus muda a história da nossa vida. Amém? Quem era Moisés antes de conhecer a intimidade de Deus no deserto de Midian? Quem era Moisés? Era um assassino que matou um egípcio, não é verdade? Mas quando Deus entra na história de Moisés, quem foi que Deus fez Moisés ser? Um libertador do povo, um líder do povo, um homem que quando levantava as mãos, o céu se movia para defender o seu povo. Amém? Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Mas quando Deus entra na história de Davi, faz dele um rei. Não é verdade? Quem era Pedro? Um pescador. Mas quando Jesus entra na história de Pedro, fez ele um pescador de homens. Um homem que quando ele falava, as coisas aconteciam. Por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava, não precisava nem falar. Porque era a presença de Deus sobre a sua vida. Ele entendeu a temporada que ele tinha. Mas quem era Pedro antes de Jesus chegar na sua vida? Ou até mesmo quando Jesus ainda estava, um homem que tinha um sangue quente, não passava nada em branco. Vazio na vida dele, ele passava e as coisas aconteciam, e ele já se enraivava, o sangue subia, cortava a orelha e assim ia. Isso era Pedro. Mas depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo, transformou a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos diante da presença de Deus, irmãos, nós temos que começar a entender que Deus começa a trabalhar na minha e na tua vida de uma maneira diferente. Mas esse trabalhar de Deus, ele só pode começar a partir do momento em que nós permitir que Deus trabalhe. Se você não permitir que Deus comece a moldar a nossa vida, nós não conseguimos entrar no melhor de Deus. Porque, queridos, nós temos o melhor com Deus. Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Mas nem todo mundo acessa esse melhor de Deus. Porque para acessar esse melhor de Deus, é preciso deixar Ele governar a nossa vida. Ele direcionar a nossa vida. Ele falar conosco, nós ouvir a voz dele, nós entendemos o que Deus está querendo para a nossa vida. Amém? Quero dizer para esta igreja não vai ser a mesma a partir de hoje. Porque a partir de hoje há uma palavra liberada sobre a tua vida. E você vai fazer diferença se você tomar essa palavra, acreditar naquele que profetizou. Naquele que trouxe essa palavra sobre a tua vida. Que foi aquele que morreu na cruz para nos dar a nós uma oportunidade de vida melhor, não somente no reino dos céus, mas aqui nesta terra. Porque nós estamos aqui diante das mãos do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, para viver o melhor dessa terra. Amém? Para viver em alegria, viver em harmonia debaixo das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, para nós orarmos e encerrarmos essa parte.
Quando recebeu a palavra de vitória nessa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, Deus, coloca a tua igreja debaixo das tuas mãos. Em primeiro lugar, Deus, quero pedir a ti, Senhor amado, que as tuas mãos poderosas estejam sobre a tua igreja. Que essa palavra, Deus, que foi liberada sobre a tua igreja nesta noite, Deus, comece, Senhor amado, a trabalhar no coração do teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela venha criar, Deus amado, uma couraça, Senhor amado, que venha proteger os teus filhos, ó Pai. Que essa palavra, Deus, a partir de hoje, seja o escudo da fé, ó Pai. Que essa palavra de hoje seja o capacete da salvação. Pai amado, que essa palavra de hoje seja a espada desembainhada na mão dos teus filhos, para a glória do teu santo nome, Deus. Aqui nós oramos nessa noite e entregamos a tuas mãos a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que os ministros da Santa Ceia possam estar tomando posição.